Boa tarde. Hoje é dia 17 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes na aula de hoje são eles: a Maria Eduarda, o João Gabriel Machado, o Richard, o João Gabriel Venâncio, o Vitor, a Sofia, o Richard, o Guilherme, a Lauane, e estamos com a professora Letícia acompanhando a aula de hoje também. A Kathleen, que não está no momento, mas também daqui a pouco ela volta. Então, vamos dar início à 7ª aula. Os alunos que faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir, né, Vitor? A aula que ele perdeu, para ele não ficar com o conteúdo defasado e também não ficar boiando nas aulas. Como o Vitor, quando falta, assiste tudo certinho, o Vitor já está bem atualizado, né, Vitor? Sim ou não? Mais ou menos, né? Mas o Vitor, ele pega no ar, mas infelizmente a matéria não é continuidade, então quando puder assista, tá, Vitor? A aula que você perdeu. E os alunos que estão frequentes também recebem, onde eles podem estar revendo na hora de realizar o Tarefa São Paulo, certo? Aula número 7 do 4º bimestre. Acabou o nivelamento, agora é o conteúdo do 4º bimestre. Simetria, certo? Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: simetria. Objetivos da aula de hoje: identificar a simetria nos objetos do cotidiano. O que é cotidiano mesmo? Dia a dia. Nosso dia a dia. Muito bem, João. Identificar os eixos de simetria dos objetos. Como assim o eixo de simetria? Medida. Oi? Medida. O eixo no plano cartesiano a gente usa como medida, realmente. Nesse caso aqui, o eixo seria assim, ó. Vamos supor, aqui está o rosto de uma pessoa. Aqui está o olhinho, aqui está o nariz, aqui está a boquinha, certo? O eixo de simetria dele pode ser assim, será? Não, porque o que está em cima é diferente do que está em baixo. Qual é o eixo dele então, João? Isso, no meio, que divide o rosto em duas partes. Então, nesse caso, o eixo de simetria é na vertical. E quando você tem lá uma paisagem assim, ó, uma montanha, certo? E aqui na frente tem um lago. O que acontece no lago? Reflete. Onde que está o eixo de simetria aqui? Isso, está na horizontal, certo? Só existe eixo de simetria na horizontal e na vertical, será? Ou pode ter em outros tipos? Pode. Por exemplo, isso aqui é um quadrado. O eixo de simetria pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode. Opa, apaguei o quadrado. Pode ser aqui? Pode. Deu duas figuras idênticas, né? Pode ser aqui? Pode. Pode. Então tem mais de um eixo. Só que a gente pensa sempre mais no horizontal e na vertical. A habilidade é a EF08MA18. Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas. Olha quais são as transformações geométricas. São 3. Translação, reflexão e rotação. Reflexão. É fácil de imaginar o que é reflexão? O que vem na cabeça de vocês? Não tenha medo de errar. O que vem quando fala reflexão? Não tenha medo de errar. O que vem quando fala reflexão? Refletir, reflexo, o espelho, né? Então, a imagem espelhada, a gente chama, certo? Rotação. O que é rotação? Isso, rodar, né? Rotação. Muito bem. E o translação? Esse... Oi? Transição de lugar. Isso mesmo. Eu fui descobrir essa palavra de uma maneira muito triste.
Quando meu pai faleceu, eles falaram que tinha que fazer o transladado. Daí que eu descobri que era translação. Transladado vem de translação. É transferir o corpo de um lugar para o outro. Né? Então a figura também tem a translação. Ele anda na horizontal e anda na vertical. Quando ele anda nos dois ao mesmo tempo, ele anda nas diagonais. Certo? Com o uso de instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica. Então vamos dar início ao material digital. Para começar, no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, deparamos-nos com muitas figuras geométricas que são utilizadas geralmente para tornar um local mais agradável e funcional para aqueles que utilizam o espaço. Ao longo da história, muitas pessoas estudaram as formas de tudo que enxergavam, inclusive humanos, animais, plantas e etc. Isso é verdade. Sabe de onde que surgiu a ideia de fazer a lajota no formato de um hexágono? Onde que o ser humano viu a primeira vez um hexágono? Na natureza. Aonde será? Onde? Isso aqui, ó. Qual? Que eu desenhei. Essa forma, onde que tem na natureza? Isso, no favo de mel. Isso, tranquilo, é isso mesmo. E por incrível que pareça, eles perceberam que era um jeito muito fácil de encaixar uma na outra para fazer as lajotas através de ver o favo de mel. Se as abelhas encaixavam, então quem que deu a ideia de fazer as lajotas daquele formato? A abelha. Eles viram que a abelha conseguia construir o favo de mel deles, o enxu, através de hexágonos, certo? Continuando. Ao longo da história, muitas pessoas estudaram as formas de que tudo... já essa aqui eu já li, né? Animais, plantas e etc. Graças a esses estudos, houve o desenvolvimento da biologia, da arquitetura e das artes, entre outras áreas como o design, por exemplo. Olha uma figura aqui. Vocês conseguiram identificar o que é essa figura? Hã? Não. Não, o que é? Essa foto é de alguma coisa. Cara, eu acho que pode ser o tapete mesmo. Eu não consegui identificar o que é. Eu achei que era areia também, João. Vamos dar um zoom. Mas pode ser tapete também. É tapete, né? Cara, é tapete. Mas o que eles fizeram aqui? Eles fizeram com reflexão ou não? Não? Sim. Não, rotação. Ó, se você traçar uma linha no meio aqui, ó, você divide em duas partes iguais, uma refletindo na outra. Então essa aqui é uma reflexão, certo? Ele tem esse eixo. Ele poderia ter esse eixo aqui? Será? Sim, porque... Não. Se eu colocar um espelho aqui, ele faria... não. Eu acho que não, que ele ia ficar invertido, né? Não, acho que aqui daria sim. Aqui, daria? Daria também. E esse daqui, essa imagem, o que ela é? 4 prédios. Alguém olhando para onde? Para baixo? Para cima? Pra cima. Lá em cima é o céu, né? Se a gente observar, dá para fazer uma reflexão, uma simetria no eixo horizontal? Sim. E no eixo vertical? Sim. Sim também, né? E no eixo... Não. Diagonal? Não ficaria bem certinho, né? Então, são figuras simétricas. Quem construiu, quem projetou pensando nisso, fazer eles iguais, tá? Não é que deu coincidência. Foi bem feito. Foi bem feito. É uma imagem muito bonita. Para começar, dentre os estudos realizados na geometria, vamos focar nas transformações geométricas, iniciando com a simetria. Vocês sabem o que é simetria?
talvez ele não consiga explicar com palavras tão chiques assim, né? Mas simetria seria o que? A reflexão, né, da imagem. Por exemplo, aqui, ele está bem simétrico aqui? Não. A gente percebe que isso aqui é maior e aqui está menor. Mas há uma reflexão. E essa da planta? Assimetria? Algo bem próximo, né? Porque aqui, ó, a curva está para dentro e aqui está para fora. Mas se vocês olharem folhas e olhar bem de pertinho, vocês vão ver que elas são simétricas, né? Talvez não ela inteira, que nem nós observamos aqui. Mas se a gente observar, os desenhos que tem de um lado, tem do outro. Qual é um animal que ele tem a simetria exata? Tanto que para desenhar ele dá muito trabalho. Vou dar dica para vocês. É um inseto. Besouro. Besouro. Besouro é simétrico também. Mas tem um que eu acho mais bonito. Aranha. Não. Borboleta? Borboleta. Ah, é verdade. As asas da borboleta nunca é uma diferente da outra. Nunca. Né? São simétricas. Se ela perdeu um. Certo? Só se ela perdeu uma. Simetria. Então olha bem as palavras, o que é uma simetria. É um conceito da geometria que estuda as transformações geométricas, sem que haja mudanças na figura original. Uma figura é simétrica se ela pode ser dividida em duas partes exatamente iguais por uma linha que chamamos de eixo. Quem divide as duas partes iguais é chamado de eixo. Então, se eu for dividir o rosto de alguém, de um lado vai ficar o olho, metade de uma boca e o nariz. Do outro lado vai ficar do mesmo jeito? Não. Ele falou que são duas partes iguais. Não, está errado o que eu fiz. Por quê? Eles são duas partes iguais, mas uma inversa da outra. Certo? Ó a abelha lá em cima lá. Por exemplo, se eu for fazer uma simetria dessa seta, vai ter uma seta do outro lado, vai ser assim? Não. Não, aqui não teve simetria, aqui teve translação, ele andou, né? A simetria ele vai fazer idêntica, só que invertida, isso. Não ficou simétrica, né? Minha seta está muito feia aqui. Oi? Você do carro uma pra cá, outra pra cá. É verdade, também. Há 3 tipos de simetria. Eu li lá na habilidade. Quem lembra quais são os 3 tipos de simetria? Reflexo. Rotação, Translação. translação Reflexão. e reflexão. Nesta aula em especial, focaremos no estudo da simetria de reflexão. Então, nessa aula aqui é só reflexão, tá bom? Então, vamos lá. Foco no conteúdo. A simetria está presente em muitos locais no nosso cotidiano e, em alguns casos, ela aparece mais de um eixo. Por exemplo, a Torre Eiffel. Não sei como que fala. Alguém sabe? Eiffel, sei lá. Paris. É, a Torre de Paris. Ela tem quantos eixos de simetria aqui? Um só, né? Só dá para fazer ela refletida, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Essa imagem aqui tem quantos eixos de simetria? 4. Vocês repararam que deu para dividir ao meio, ficou para o lado de cá, idêntico um do lado do outro? E a parte de cima com a de baixo também deu? Não é 4 não, desculpa, falei errado. Tem 2 eixos. Tem um eixo aqui e um eixo aqui. Certo? Ele está dividido em 4 partes, mas quantos eixos ele tem? 2. Se vocês falassem que ele tinha 4 eixos, teria que ter mais um eixo aqui, mais um eixo aqui. Não daria certo não, porque ó, essa parte azul não tem aqui em cima. Ele tem que estar refletido em relação ao eixo, tá certo? Então são 2 eixos ali. Tranquilo?
Olha aqui, ó. Aqui dá alguns exemplos e vai vir um exercício sobre isso. Nas figuras geométricas, conseguimos visualizar com mais facilidade os eixos de simetria. Como que é o nome dessa figura aqui? Alguém lembra? Essa daqui. Trapézio. Muito bom, Vitor. É um trapézio isósceles, né? Porque é como se fosse um triângulo isósceles, que ele teria dois lados iguais. Cortaram a ponta dele, ele ficou um trapézio isósceles. Quer dizer que esse lado é congruente com o outro lado. Quem lembra o que é congruente? Com medidas iguais. Eles não são iguais porque um está crescendo assim e o outro está crescendo invertido, né? Por isso que eles não são iguais. E aí, se eu fizer um eixo de simetria aqui no meio, os dois lados ficaram simétricos, ficaram iguais? Sim. E se eu fizesse um corte aqui, ficaria simétricos? Não, porque na hora de eu reproduzir essa parte aqui embaixo, lá em cima, ficaria assim. Não deu. Se eu tentasse reproduzir a parte de cima embaixo, ficaria assim. Também não deu. Opa, percebi que o hexágono é simétrico, né? Se eu fosse construir um hexágono. O triângulo só tem um eixo, né? Quando eu divido aqui no meio, dá duas partes iguais, sim ou não? Ah, professor, mas um está invertido o outro. Tem que estar invertido. Um tem que estar ao inverso do outro. Se eles estivessem iguais, daí não, já pensou? Ia estar aqui e o outro ia estar aqui também, dividido aqui. Daí não houve simetria, houve a translação, não houve a reflexão. E aqui, repare aqui, ó, quando eu atravesso aqui, o octógono foi dividido em duas partes iguais, uma inversa da outra? Sim. Quando eu atravesso, esquece aquela que eu acabei de riscar. E quantos eixos teria? Quando eu atravesso aqui, daria duas iguais? Sim. Aqui, daria duas iguais? Sim. E aqui, daria duas iguais? Sim. Quantos eixos tem? 1, 2, 3, 4. Esse aqui não é também? Não, porque eu já contei ele uma vez. Não posso contar duas. Entenderam? Sim ou não? Sim. Tranquilo mesmo? Atividade 1. Não precisa fazer com régua, é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Desenhe no seu caderno as figuras a seguir. Trace todos os eixos de simetria, caso eles existam. Certo? 4 minutinhos. Pause na gravação, 4 minutos para vocês fazerem. Continuando então, vamos fazer agora a correção. Quantos que você achou, Richard, no primeiro? 1. Guilherme? 4. No primeiro. 2? Ah, no primeiro. 1 só. João? 1. Sofia? 1. Maria? 1. João? 1. Vamos ver. Esse 1 divide em duas partes iguais, não divide? Ah, mas é um pentágono. Se você virar um pouquinho a cabeça, também divide em duas partes iguais. Se você virar a cabeça para o outro lado um pouquinho, também divide a parte em duas partes iguais. Sim, vou apagar para vocês verem. Dividiu em duas partes iguais ou não? Se isso aqui dividiu em duas partes iguais, isso aqui é a mesma coisa. Então vamos ver quantos que tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês ainda acham que não? Fazer um por vez. Dividiu em duas partes iguais? Sim. Sim. Dividiu em duas partes iguais? Sim. Ó. Sim, né? Dividiu em duas partes iguais? Sim. É só virar. É. Tudo vai dar certo. Tudo. Então vamos ver quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Mas deixa eu fazer uma pequena crítica aqui. Eu concordo com vocês numa coisa. Eu acredito que quem criou esse material digital não fez um pentágono regular. Ele tem que ser regular, ele tem que ter todos os lados iguais. Vou apertar a pausa aqui, vou lá no PowerPoint e vou tentar fazer um pentágono regular para vocês verem. Continuando então. Só para vocês verem que o eixo vai dividir em partes iguais.
Eu fiz ali um regular agora, que ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais. Imagine o eixo aqui então, traçando ele aqui no meio, certo? Vou mudar de cor ele, deixar ele preto. Agora eu vou pegar o hexágono e vou rodar, o pentágono. Deu as duas partes iguais? Não ficou bem ainda porque eu não estou conseguindo acertar aqui. Deu duas partes iguais? Rodou mais uma vez. Deu as duas partes iguais? Rodou mais uma vez. Deu duas partes iguais? Sempre ele vai ficar com duas partes iguais. Ah, mas o eixo está parado. Não, imagine os eixos traçados nas diagonais, tá? Olha aqui, ó. Ah, não tinha visto os outros ainda, né? O quadrado. Quantos eixos ele tem, Richard? 4. Não. Do Richard ele achou mais que 4. É 4 mesmo. Aqui, ó. 1 dividiu em duas partes iguais. 2 dividiu em duas partes iguais. 3 dividiu em duas partes iguais. 4 dividiu em duas partes iguais. Tem mais algum? Se eu fizer aqui, não vai dividir em duas partes iguais? Não. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Muito bem. Na hora de contar, né? Opa, aqui já hoje eu não fiz. Nós contamos aqui, deu 5 já hoje, né? 2, 3, 4. Tá faltando algum? Aqui, 5. Aqui deu 4. E o raio? Aí não tem? Se eu traçar uma reta que vai dar duas partes iguais? Não, então ele não tem mesmo. Certo? Olha lá. Os 5 eixos de simetria. 1, 2, 3, 4, 5. Por que esse aqui eu não contei? Quem sabe me explicar? Porque eu já contei lá no 1. Isso mesmo, não vai contar duas vezes não, pelo amor de Deus. Você pode até contar, depois divide por 2, né? Porque você sabe que se contou duas vezes. E esse aqui? 1, 2, 3, 4. E aqui não tem eixo de simetria. Porque se eu traçar no meio aqui também não vai dividir em duas partes iguais reflexiva, né? Uma reflexo da outra. Atividade número 2. Observe as figuras a seguir. Quais delas possui pelo menos um eixo de simetria? Qual delas tem pelo menos um eixo de simetria? Todos. Vamos ver aqui. Dividiu em duas partes iguais? Tem um. Não vou nem procurar os outros. Tem mais, mas não vou procurar os outros. E esse daqui? Se eu cortar no meio, ele divide em duas partes iguais? Na hora que eu fosse refletir, ele ficaria assim. Porque aqui é menor e embaixo é maior. Só se fizesse assim. Ficaria igual? Não. Vamos tentar na diagonal. Na horizontal, quer dizer. Na horizontal, ele ficaria assim. Não. Na diagonal, vamos ver na diagonal. Diagonal vai. Na diagonal, ele ficaria... porque ó, essa ponta viria parar aqui embaixo. E ele ligaria aqui. Entendeu? Porque ó, você vê, ele tem que formar ângulos de 90 graus na simetria. Na hora que você fosse fazer um outro ponto, esse ponto com esse ponto, tem que formar ângulos de 90 graus. E aqui não formou ângulo de 90 graus para chegar lá. Então, esse aqui tem simetria? Esse não tem. 1, 3, 4. E aqui tem? Tem, aqui no meio, né? E o 4 tem? Tem aqui, tem aqui, tem aqui? Será? Esse ponto viria parar aqui. Esse ponto, acho que sim também na diagonal. Então, qual que é a correta? C. 1, 3 e 4. A 2 não tem, apesar de a gente ter quase certeza que tem. Quando você começa a trabalhar com plano cartesiano, que é a nossa próxima aula, eu acho, aí fica fazendo mais sentido, tá bom? Olha lá. Atividade 2. Aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, a 2 não tem. Então, correta, letra C.
C de casinha. Atividade 3. Em seu caderno, copie a figura a seguir e complete o desenho utilizando o conceito de simetria dado ao eixo de simetria e metade da figura. Daí, eu vou pedir para vocês fazerem isso depois, porque vocês já viram que acabou a nossa aula, né? A gente tem ainda a segunda aula para fazer o segundo PowerPoint. Como que eu faria aqui? Eu faria assim. Eu ia imaginar terminando o círculo aqui do corpo da Joaninha, certo? A cabeça eu ia terminar aqui. A anteninha. A setinha não ia ficar certo. Anteninha, certo? Eu não inverti isso? Então, invertido. Não, mas setinha, senhor. Como assim? Ela vai ficar. Ela começa daqui, começa daqui. Ela vai pra lá, vai pra lá. Né? E aqui. Daí eu pintaria de vermelho. Ah, não, vermelho é o outro. Aí eu pintaria de vermelho tudo que é vermelho. Ó, não tá simétrico. Ah, mas eu não ia conseguir fazer mesmo. Eu só ia tentar fazer o simétrico, né? E o de preto, que é de preto. Pronto. Ficou pronto, minha Joaninha. Agora, esse aqui foi o que o Vitor desenhou. Olha que eu desenhei. A minha ficou melhor que a sua, Vitor. A anteninha ficou meio torta. Ficou. Vai ter que colocar defeito. Verdade, eu concordo. Repare que ela está mais inclinada. Ela teria que estar mais inclinada aqui. Viu? Meus alunos também são críticos do material digital. É muito bom, mas tem uns erros aí, né, Richard? Que nem é o caso da anteninha aqui. Sem dizer esse espaço em branco aqui, ó, que não poderia estar aqui. Né? Se é reflexo, né? Refletivo. Tem que ser certinho. Ó, aplicando. A arte da dobradura em papel, origami, utiliza muito o conceito de simetria. Será que você também consegue identificar esse conceito? Assista ao vídeo a seguir e tentem fazer em uma folha retangular o barco que está como sugestão. Espero bons trabalhos de vocês. Então eu vou pôr aqui para vocês assistirem. Quem quiser tentar junto, pega uma folha e vai tentando junto. Quem quiser tentar depois em casa, tenta depois em casa, tá bom? Vamos lá. Ó, presta atenção. O som não é muito alto. Não tem, senhor. É. Dobrou o papel no meio, fez uma simetria, não fez? Dobrou ao meio de novo. Fez outra simetria. Depois, abriu e fez um vinco aqui, ó. Filha, você? Aí depois ele vai fazer um barco. Não vão lá, não? Não. Fez outra simetria. Um cara forgado. Fez o símbolo de São Paulo, olha que bonito. Depois dobrou, Vitor. Não, Fortaleza, senhor. Fortaleza, é. Ah, não, Fortaleza. O Fortaleza é vilão do Corinthians. Fez outra simetria pra cá. E aí, nunca fizeram barquinho? Não. Corta o vídeo. Ah, você quis fazer, não sabia fazer? Olha lá, dobra ali, Aí dobra foi assim como esse. os dois pra cá. Agora olha o que ele vai fazer. Olha pra mim, cola pra mim já. Não, não precisa colar não. Olha lá, dobrou um pra dentro, dobrou um pra dentro. Ô, manda o vídeo, senhor. Não, depois eu mando o link pra vocês no vídeo. Aí dobrou outro pra dentro e outro pra dentro. Depois o que ele fez? Olha lá. Dobrou pra dentro de novo. Careta. Olha lá. Para de dobrar. Para de dobrar. Eu sou bicho. Agora, ó. Faz o chapéu do marinheiro. Aí dobra do meio de novo. Mas é louco? Tá errado, não tem errado. Não, presta atenção. Ele fez chapéuzinho de marinheiro. Na minha época chamava de chapéuzinho de... Puxa a ponta.
para cima e puxa a outra ponta para cima. Tudo usando simetria, né? A maioria dos dobraduras dele ali é E simetria. agora, senhor? Olha lá, e agora o que ele vai fazer? Aqui. Aqui. Ó. Abriu de novo, ó que legal agora. Já errei algumas partes. Olha o que ele vai fazer agora. Pronto. Tá feito o barquinho. Marquinhos feio. Ô, mas você é crítico, homem, você. O meu professor. O meu professor tá mal. Coloca um dedo ali que você vê de macio. Ah, eu acho que não, que eles vão pôr na água ali. Não, coloca um dedo. Pra testar ele tem que pôr na água, vamos ver se ele pôs. Olha lá. Botando água. É. Ó. Usou somente dobraduras. E a maioria das dobraduras na forma simétricas. Certo? Se a gente terminar a segunda aula a tempo, a gente volta e a gente faz com calma. Daí a gente vai lá e enche. Tranquilo? Coisa d'água lá. Então vamos lá. O que aprendemos nessa primeira aula de hoje? Ó. Ó, Maria Orelha. Ó, rapaz! Ah, muito bem! Ó, sou ninja, eu talvez não consiga fazer que nem os seus. Então o que nós aprendemos nessa primeira aula de hoje? Identificar simetria nos objetos do cotidiano. Turminha, identificar os eixos de simetria dos objetos. Certo? E, por enquanto, não tem disponível lá no centro de mídias, mas assim que possível, assim que eles liberarem lá, eu vou programar para vocês a tarefa São Paulo e eu aviso no WhatsApp de vocês para realizarem, ou pelo site ou pelo aplicativo CMSP. As referências que a turma do Centro de Mídias utilizaram para criar esse material foram essas, né? Aí tem também das imagens, o vídeo do barquinho aqui, ó, certo? Tem que dar crédito a quem produziu. Chapéu. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.